Não se preocupe com nada, apenas seja feliz. Foi pensando nessa frase que preparamos o conteúdo de hoje. Vamos falar primeiro sobre gerações, pautado no ambiente de trabalho. Isso. Bom, gente, eu vou ler aqui a questão do conceito para a gente poder já entrar na questão das gerações, ok? O conceito de geração foi primeiramente introduzido na teoria sociológica nos anos de 1960, na qual define que uma geração é composta por um grupo de pessoas que compartilham ao longo da vida tradições, cultura em comum. Uma teoria de multigerações sustenta que não se leva em consideração apenas a idade, mas sim os fatores como culturas, percepções de sociedade, questões políticas, família e as experiências de vida no geral que marcam as diferenças entre gerações. De gerações no trabalho. Sim. A gente decidiu fazer esse olhar hoje desse podcast voltado ao ambiente de trabalho com todas essas gerações. Sim, as diferenças. As diferenças. Né? Até porque, pela primeira vez, as 4 estão trabalhando juntas, né, gente? Sim. E aí, clinicamente, emocionalmente, quanta coisa vem chegando pra gente, né? Quanta coisa de quem tá lá na última geração, na primeira. Então, esse trabalho hoje, ele tem algumas características, né? Que são diferentes de cada geração. Porque são as pessoas de fases de vida diferentes, gerações nada mais é do que isso. Porém, quando a gente olha num ambiente restrito, que é o ambiente de trabalho, onde obrigatoriamente eles precisam ali se relacionar, Sim. E às vezes muito mais do que uma, porque quando a gente olha para a família, para o núcleo familiar, tem ali diferença de gerações. Tem os pais numa geração, os filhos em outra, às vezes avós que moram juntos Sim. ou não, que aí seria uma terceira geração convivendo, mas a gente vê isso cada vez menos, né? Os avós geralmente não estão nessa convivência diária. Já numa empresa, a gente tem ali pessoas da idade que poderiam ser avós, ou já são avós, né? Temos pessoas que estão ali no meio, um pouco mais ativo no ambiente, que pegaram transições, talvez, de uma geração, e a galera que está chegando. Sim. Nossa primeira geração, né, que a gente quer destacar, como que ela viu o trabalho. E era justamente movida por força. Sim. Né? O quanto que a gente escuta de quem nasceu ali na década de 60, mais ou menos, né? O quanto que a pessoa se empenhava no trabalho. Era assim, arduamente doação física mesmo, né? Era um trabalho corpóreo. E é até característico, um período em que nós não tínhamos muitas mulheres no mercado de trabalho, porque era exigido essa questão da força, que até então estava muito ali na mão dos homens, as fábricas, as indústrias. A automação estava chegando. Estava chegando O maquinário estava ainda. chegando, né? Então, o que acontecia era o trabalho físico. Mas, gente, essas gerações, elas se fundem também dentro de casa. Eu vejo muito no ambiente familiar, uma pessoa, por exemplo, que é da geração X com a geração Z, né? A geração Z cresceu com a geração X. E o que ela leva para o ambiente de trabalho? O que ela aprendeu em casa? Porque a pessoa da geração X, né? A gente vai entrar nos conceitos, mas ela tem essa força, né? Do aprendizado, Sim. da tecnologia. Sim. Só que ela também vem com aquela... como que a gente pode falar? Eu preciso... ter dinheiro, eu preciso trabalhar muito. Sim, é aquela questão do sucesso, empreendedorismo, sim, aquela questão de sim. você se preparar, né? Se engajar, para você se preparar, para você ter aí um futuro. Sim, mas né? aí essa geração, ela está falando com uma geração completamente lá na frente. Sim. Acho Que que ficava até terminar o trabalho, né? Sim. Sim. Tem mais horas? Hoje eu vou ficar até mais tarde. Hoje eu vou fazer serão. Sim. Né? Então, era sempre esse requisito do físico, da energia que era doada. E para proporcionar também à geração Z estudo, curso. Sim. É a segurança, né? Eu Sim, acho que quando a gente proporcionar pensa na segurança. geração X, os baby boomers, né? A gente está falando de uma geração que vem com uma relação diferente com o trabalho. Sim. Então, eu preciso do físico, eu preciso estar disposto, eu preciso ter saúde, porque tudo isso vai para o meu trabalho.
E a gestão do esforço também, que é um dos grandes conflitos que eu vejo nas empresas. Quando a gente tem boa parte do quadro ali executivo, gerencial, de uma geração X ou baby boomers, que, né, que vem desse histórico, vem dessa mudança aí da relação com o trabalho, da força de trabalho, fazendo gestão de uma geração Z, que não tem a mesma importância, que tem outros valores, Sim. que tem uma outra relação, que entende que o trabalho pode ser feito de outra forma, Sim. até porque muitos reclamam, né? Então, você está me exigindo aqui a quantidade de horas que eu fico dentro da empresa e não o que eu estou entregando, é onde começam os conflitos. Que eu concordo com você quando você diz que começa já dentro de casa. A gente tem isso na dinâmica familiar. Mas tem a questão da educação. Se você pega uma geração, por exemplo, como a geração Baby Boomer e a geração X, elas estão preparadas, né? Então, se tem filhos que já estão na geração Y ou na geração Z, então eles preparam, eles estão lá, como você falou, engajados, estão preparando todo o terreno, provendo, fazendo tudo, mas estão assim, olha, filho, tem que seguir dessa maneira. Olha, filho, às vezes até fala, olha, na minha época... Vem com esse conceito, vem com esse né? conceito, Vem com tipo assim, na minha época, se fazia isso, isso, isso. Eu tenho uma frase, gente, que eu não esqueço até hoje, né? Você precisa aprender a engolir sapo. Sim. Engula sapo. E aí eu complementava e falava assim, bom, tudo bem, né? A gente engole sapo, depois a gente dá uma... né? A gente faz a digestão e fica tudo bem. Então, eu tenho essa frase que a minha mãe falava. Olha, filha, você precisa aprender a engolir sapo. E eu tenho uma outra, que eu comecei muito cedo também no mercado de trabalho. Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu escutava muitas pessoas falando assim, você não quer? Tem quem queira. Tem uma fila lá fora. Verdade. É isso Tem uma mesmo. fila E tinha lá mesmo fora uma fila. querendo trabalho. E tinha mesmo. Tinha uma fila. Tinha mesmo. Não tinham tantas possibilidades de carreiras, né? O que a Michelle traz no início, estava ali, a gente vinha de um conceito industrial, de fábrica, né? E a gente estava ali naquele cenário, sendo inseridas naquele cenário. Por mais que eu era super nova, eu vinha com essa ideia dos meus pais. Então, não, o trabalho é a sua vida, é super importante. Dignifica o homem. Dignifica o homem, você precisa dar valor. Olha quanta crença, né? Sim. E a ideia dos nossos avós, acho que enquanto saúde, né? Não vamos nem chegar na mental ainda, Sim. né? Mas o que os nossos avós falavam? Você tá com saúde? Então tá bom para trabalhar. Sim. Era assim. É verdade, A Michele, saúde gente, é era verdade. para o trabalho. Sim. Meu avô trabalhava em cana-de-açúcar, nos engenhos, na força ou em roça. E aí ele passava para a próxima geração o quê? Não quero meus filhos trabalhando em engenho. Então vou mandar tudo para São Paulo. Eu não quero que os Era meus força. filhos passem pelo que Pelo eu que eu passei. passei. A saúde era para o Sim, trabalho. sim. Se você tem saúde, você tem que trabalhar. E muito. Então, quando a pessoa não trabalhava, já significava que ela não tinha saúde, não era uma persona grata, praticamente, né? Então, a saúde era para o trabalho. E exclusivamente vice-versa, quem não trabalhava é porque não tinha Não saúde. tinha saúde. Né? Então, acho que essa geração lá atrás, Mi. a força, o físico, né? Hoje a gente vê nessa questão, né? Até da alimentação, saúde física, porque eles mal tinham gordura no corpo. Se a gente olha em São Paulo, não tinha essa questão do transporte, as pessoas andavam mais a pé, não existia fast food, as pessoas comiam arroz, feijão, bife e salada. Sim. Então tinha, né, essa questão do corpo mais esguio, né? Ou seja, A energia vinha da rapadura. Isso. Né? Que ali na boia fria, Na né? boia fria. Para dar energia e gasta muito E a sua gasta. frase me fez pensar uma coisa, assim, mesmo não querendo, né, que fosse para os campos, para o engenho mandando para São Paulo, muitos vinham para construção civil aqui, Sim. né? Construir a cidade, Sim. porque precisava da força. Sim, E qual que era o trabalho sem que eu dúvida. tinha, o que eu ia encontrar ali? Então, ainda assim, Hoje não era se uma diz, coisa que né? poupava a saúde, né? Eu preciso também estar disposto e saudável. E a alimentação estava completamente ligada a isso. Eu preciso estar Sim. forte, então eu vou comer arroz, feijão, bife, salada. Isso, e Pronto, tipo, tô era forte. aquele pratão Sim. mesmo, né, gente? Era arroz, feijão, bife, salada e tipo, não tinha. Ai, a sobremesinha? Não tinha nada. Era força.
Então, eu acredito que esse negócio que você falou, o Lucy, tem muito a ver a questão da alimentação. A gente se alimentava para ter a força para poder trabalhar. E só não tinha trabalho quem não queria. Né? Você Mas tá a gente forte? escuta isso até hoje. Você tá forte? Então, acha trabalho. Acho Mas- que é bem isso, né? É. Ter saúde para trabalhar. Sim. Se a gente pega a parte do baby boomer, né? O emprego para a vida toda, né? Valorizam a ascensão profissional. E é tipo assim, eles são atentos à movimentação do mercado, eles têm raciocínio linear, que tem o início, o meio, o fim. E hoje eles acabam, se a gente for pegar o cenário de hoje, de algumas empresas até familiares, né? Se a gente for pegar, eles estão em cargos de diretoria, de liderança. Então, se você pega aqueles gerentes, diretores que estão... Mas, assim, estão CEOs. posicionados no Valeu mercado. a pena o esforço, Sim, né? mas eles estão posicionados, estão antenados, né? Principalmente nessa questão do mercado de trabalho, gente. Economia. Então, essa geração está marcando ainda e é o que você falou, né, Michele? São 4 gerações atualmente, né? Se a gente pega nas empresas, os diretores, os presidentes, eles são dessa geração baby boomer. Tem da geração X, claro que tem, mas assim, não é em todo, né? A gente vê os estilos de empresa, mas se a gente pega uma startup, não é bem assim. Sim. Mas se a gente pega essas empresas familiares, um pouco mais tradicionais, tem isso. Então, é legal a gente apontar algumas coisas, né? E a frase que você falou, né? Força é o que realmente marcou essa geração. E o que marca a geração X, gente? Qual é a frase que acaba marcando a geração X? Os filhos desse pensamento, né? O que esse Isso. pensar gerou de criação, né? Onde que isso multiplicou, né? Então, acho que cada vez mais, né, essas gerações vão passando de uma para outra valores, Sim. crenças, emoções. Então, tudo isso acaba formando realmente... E a gente usa essa sequência muito mais para ficar mais fácil. Isso. Né? Porque isso acaba se misturando, né? Bem simbólico, né, Michele? É muito mais para verdade. dizer. Força. É verdade. Aí no próximo a gente tem a geração força, foco e aposentadoria. Esse era o grande objetivo, né, dessa Sim. geração. Porque aí Minha eu vou geração. gozar da minha saúde quando Mas é eu a me minha aposentar. Quando eu me Claro aposentar, tudo que vai é. acontecer, né, gente? Olha isso, vocês me fizeram lembrar um caso de uma tia muito querida, que a frase dela, a vida foi... Ela funcionária pública, e a frase dela era: eu vou aposentar, eu vou viajar muito quando eu me Gozar da minha aposentar. saúde quando me Eu aposentar. vou aproveitar muito quando eu me aposentar. E quando ela se aposentou, a primeira coisa que ela descobriu foi uma doença. Nossa, sério? Sério. Mas sério. acontece muito. Um caso de família. Muito. E assim, ela trabalhou a vida toda para chegar o momento da aposentadoria. E no momento da aposentadoria ela descobriu uma doença e viveu muito pouco na aposentadoria. Poxa. E isso é tão forte, e muitas pessoas dessa geração, né, vêm com isso: eu preciso dessa segurança, dessa estabilidade, porque quando eu me aposentar, tudo vai acontecer, será? Eu tinha 14 anos e eu estava em frente ao edifício Copan com a minha carteira de trabalho. E eu falei, deixa eu fazer as contas. Me aposento com 43, 44 anos. Eu tinha 14. Também fiz essa conta. Eu também Eu fiz fiz essa essa conta. E tipo, eu me aposentei. Eu me lasquei, porque E mudou a não lei. temos mais essa conta. Não temos Você mais essa deixou de conta. existir, Eu tá, gente? consegui, eu ainda consegui me aposentar. E tipo assim, vou viajar, vou fazer um monte de coisa? Não, gente. Aí você descobriu que você só tinha 45. Só. Mas assim, E tinha muito- e também tem a outra questão econômica, né, gente? Hoje você se aposenta e você consegue sobreviver da aposentadoria, gente? Não. Aí você continua Odeia, trabalhando. mas assim, é uma geração que ela busca também o equilíbrio, né? Entre o lazer, entre o trabalho, Sim. entre a vida pessoal e o trabalho. E é engraçado porque, voltando de novo nas empresas, temos ali pessoas em cargos de liderança,
mudanças de cultura dentro das empresas, falando a gente precisa mudar a forma de trabalho. Hoje a gente fala muito em mudança de formas de trabalho, com essas gerações se conversando. Sim. E aí é onde o bicho pega, porque são linguagens diferentes. Ali entre os baby boomers e a geração X, ainda tem Tá uma ali, proximidade, Tem. porque eles ainda conseguem achar pontos comuns. Porque eles buscam ascensão. Eles buscam crescimento, E a gente. Então eles segurança conversam também. bastante. Porque isso, quando a gente fala de segurança. aposentadoria, fala de questões financeiras, muitos ainda não pensam num planejamento, num pós-carreira. Entendem ainda que o trabalho é para a vida toda, Sim. então eu vivo daqui, então tá tudo bem, mas não pensam no depois, e isso também chega pra gente na clínica, quando chega esse momento, quem sou eu sem um CNPJ? Isso acontece com muita frequência. E vem o pessoal da geração seguinte que já não pensa tanto nessa segurança. Sim. Que já não E tá... aí eu te pergunto, essa segurança, ela realmente existe? Dá pra gente chegar nesse lugar que vocês estão falando de segurança e ali ser o grande Olimpo dos deuses e ali atronar, Eu né? acho que Sentar não. no trono e reger ali. Ai, por experiência tudo de própria, cima? eu Eu digo acho que não, que porque não. É isso. você não é que a segurança não é uma coisa que concreta É que você isso. consegue manipular, pegar. Então você sempre fica com aquela dúvida: será que eu vou me acostumar? Será que é isso mesmo que eu quero? Vou trabalhar mais um pouquinho. É gostoso. Não tem nada para fazer, vou ficar fazendo o quê? Preciso me sentir útil. Eu quero. Essa frase é muito importante. Eu Preciso me sentir preciso me útil. sentir útil. Porque, assim, se a gente pega essa questão da aposentadoria, já falando da geração X, por mais que você preze pela aposentadoria, você olha para a aposentadoria e você fala assim, nossa, mas aí você tá, tipo... Não quero parar. Tipo, se você parar, você não vai prestar mais para nada. E, tipo, você vai ficar de lado. Eu sirvo entendeu? pra quê, né? Eu sirvo para quê? Ô, André, e assim, vamos colocar também a questão da idade, né? Sim. Você ontem, vamos colocar na geração dos baby boomers, Sim. uma pessoa com 40 anos, como que ela tava? Hoje a gente se olha com... Carregando o saco. Carregando no o saco elevador. por causa da Como é que questão tava a física. coluna? Na verdade, eu já não conseguia mais carregar Já o não saco. conseguia Sim, mais. Então a carregava. aposentadoria era um caminho. Sim. Eu acho que tem uma questão do modelo de trabalho. Porque se a gente colocar, por exemplo, os jogadores de futebol, com 30 anos, ele precisa, a partir dos 30, ele precisa pensar na aposentadoria dele. Por conta Porque da o questão corpo física, não vai acompanhar isso. Sim. mais. Que era o que acontecia na geração dos baby boomers. Isso. Hoje a gente sabe que tem novas formas. Então, o que acontece hoje? Eles param? Não. Eu vi uma live do Cielo fantástica, que ele contou toda a trajetória dele com o esforço físico, o que ele precisava, a disciplina e tudo mais. E aí teve um momento que ele precisou parar, só que também é a mesma coisa. Eu vou parar, eu tenho 30 anos. Sim. Olha como é que eu tô. Olha como é que eu tô. E a vida inteira cuidando do físico e tal. E aí ele começou a empreender. Ele foi estudar sobre empreendedorismo e ele dá palestra para as pessoas que querem estruturar uma empresa, pensar nos seus negócios. Ele olha para o esporte como um negócio hoje. Então, como que eu vou empreender dentro disso que eu sei falar? É um exemplo, né? É um exemplo Acaba sendo de um muitos. exemplo. E que as pessoas não pensam. Que é isso que a gente fala. Chega no momento chegou a aposentadoria. Eu ainda carrego. Eu tô aqui com 40 anos. Eu carrego que eu preciso pensar na aposentadoria. Essa segurança, não acho que seja tangível, não acho que seja algo que a gente consiga Concreto, de fato, né, dizer estou seguro, a partir daqui nada acontece. Mas é o que a gente constrói. Então, pensando, como é que eu quero chegar nos 60? Talvez seja essa segurança. Eu quero chegar com saúde, eu quero chegar estável financeiramente, porque a gente sabe de todas as questões que vêm depois. Então, eu preciso continuar no Brasil, né, pagando pela minha saúde e não é barato. Eu tenho filhos que eu preciso pensar no futuro e como é que eu faço. Faculdade, uma casa para a gente falar, eu sim. tenho onde ficar ali tranquilo. Então, acho que é essa segurança que aí depois a gente vai falar um pouco mais na frente, das minhas necessidades básicas. Sim. Como é que eu sei que as minhas necessidades básicas estão sendo atendidas? E eu vou mais adiante, Grace. O trabalho norteava a vida. Sim, Se você tinha um trabalho, você tinha vida. sim. Se não está trabalhando, já vinha o X. Então, você está desempregado. Sim. O rótulo, Mas né? era.
A rotulação. Nessa geração, era quem Na geração, tava fora. Mas hoje em dia, vocês acham que isso ainda não é gritante? Eu acho que isso ainda é muito forte. E aí vem a pergunta, né? Como que eu posso me manter ativo mesmo sem estar empregado? Sim. Será que é só o registro? O registro, O registro na na carteira? carteira. É ele que dita que eu estou ativo É isso, no é trabalho? Hoje é diferente, gente. Hoje é bem diferente, se você for parar para pensar. Eu acho que é diferente no sentido de você se sentir útil. Eu sei que eu posso fazer várias coisas e me sentir útil, não necessariamente ter um CNPJ por trás. Sim, mas você não precisa ter um CNPJ. Mas hoje, se você pega a internet, gente, quem tem CNPJ na internet? Quer dizer, depende, Sessão né? em off registrou a gente, André? Eu quero o meu Já- registro. também. Quero de sessão em off. registro. Também Quantas horas trabalhadas? Gente, lembra? Carga horária, Inclusive, eu trabalhada. quero hora extra, porque hoje é domingo. Hoje é 100%. Olha, gente, vocês entenderam? Eu acho que hoje a Quantas coisa está mais ampla. transformações. Sim, se transformou muito. Porque Muito. antigamente, na geração X, você tinha o expediente, né? Era 8 horas, né? Você tinha... Batia cartão, gente. Eu sou da época do bater cartão. Barulhinho, né? É. Gente, Você agora entendeu? eu tô tentando... Eu não tenho um paciente, eu atendo muito adolescente, né? Nunca nenhum mencionou carteira profissional pra mim. Tô- Eles nem Sim, mas hoje a querem. carteira profissional tá onde? Eles Tá digital, mas digital. ninguém fala Não. nisso. Mas eles não pensam, eles já pensam no ser útil. No que eu posso fazer, quais as habilidades que eu tenho, como que eu posso trabalhar com o que eu amo, qual Sim. que é o propósito do que eu faço. Eu não gosto muito de falar propósito, porque tem um marketing ferrado em cima Sim, dessa palavra. sim. Mas Mas você é o falou que... certo, você falou propósitos. propósitos. É. Porque não é uma coisa única, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso descobrir o que move a minha vida e é só aquilo. Não, não é isso. Mas não é as grandes empresas, não é as bigs. Pelo contrário, a geração de hoje estão fugindo das bigs. O quê? Você quer me prender aí? E eu, sendo mais positiva, o quanto que a geração, né, baby boomers, que hoje está convivendo ali com adolescente, ou nem, né, um pré-adolescente que com 12 anos já está sonhando em ser youtuber, também vem... Já são. né? Sonhando? Tu tá ganhando mais que você, verdade. gata. Tá? Já vem questionando, peraí, eu tô aposentada, eu não trabalho mais, mas eu sei que eu posso criar alguma coisa. Sim. Hoje... A vontade que eu tô de repente, fazer parte desse videozinho do meu neto. Eu Como quero é que a gente criar. vai aprender a se relacionar com esse mundo? Gente, olha pra gente aqui. Isso aqui é da nossa geração? Não é. E quanto que a gente está aprendendo? Ô, produção, como é que coloca aqui no telão que a gente quer falar? Ô, gente, entendeu? A gente está buscando e a gente está falando com pessoas de gerações diferentes para dizer quais são as possibilidades, porque também a gente está passando a entender que existem outras possibilidades. Que até então, nas gerações passadas, nos meus pais, por exemplo, não era. Eu lembro, eu com 13 anos, eu falando para minha mãe, eu quero trabalhar porque eu quero ter o meu dinheiro, Sim, eu quero ter a minha dinheiro. independência. E ela falava assim, tá bom. Então, você só trabalha se for com carteira assinada. Sim, era a carteira. Até hoje a minha mãe O fala negócio disso, era a gente. carteira. Sim, carteira assinada. E o quanto que isso não gera conflitos em pessoas que a gente atende, porque os pais entendem que o que eles fazem não é digno porque não tem uma carteira. E se a gente for parar para pegar, é essa geração. Dinheiro não é tudo. Foi ela que chegou depois de toda essa... Quanto que você Carteira. está juntando na poupança? Na poupança, porque não tinha investimentos. Então, essa geração só de poupança. 39 a 58 anos de idade, que é a geração X, então ela deu continuidade na Baby Boomer, abriu caminho para essa geração agora, dinheiro não é tudo. E aí ela vem questionando isso. Isso. Tá, eu não vou ter a poupança, porque para mim, dinheiro não é tudo. Sim. Eu estou construindo valores, né? Valores. Aquele combo ali, né? O que me move. O que me move, né? É o que eles mais querem saber. Para que eu vou fazer Eu isso? quero ser voluntário. Lá ninguém me paga, mas eu ganho meu dia. Eles querem ser tratados de igual para igual. Eles até valorizam a empresa que eles trabalham, mas eles sempre estão em busca de novidades, de outras oportunidades. Entendeu? É uma geração que realmente está antenada nessa questão. O conhecimento deles, O né, André? conhecimento, Virou sim. essa moeda.
Eles né? são criativos. Eles não falam Sim, dinheiro super não é tudo à preparados. toa. Sim. É porque eles realmente agregaram valor em algo chamado conhecimento, Sim. né? É a geração que foi para a faculdade, é a geração que está com livro, é a geração que está com audiobook. Sim. Ou seja, todas essas coisas levaram eles também a esse novo pensamento. O conhecimento, para mim, é o meu dinheiro. Eles estão acostumados valor. com esse fluxo intenso de informações, coisa que na outra geração a gente tinha que comprar um livro para poder ou se matricular em algum curso. Ou a tia rica que tinha Barça. E A aí Barça. você ia Nossa. lá e assistia. Ou ir na biblioteca. Gente, a gente está Rica tinha desenterrando, Barça. né? A Barça. Barça. Você sabe que veio na minha cabeça Barça, mas eu falei, vou falar besteira, esse nome não existe. Já era só Barça, era outra Não, também. tinha que outra tinha também. outra também, É. gente. Não Mas quero era entender. enciclopédia. Não, gente, aí lembra as pessoas que iam de porta em porta Ai, que vender iam vender enciclopédia? enciclopédia. Era. Barça, É, tinha sim. Barça e tinha outras, porque a Barça era top de Minha linha. tia falava Aí que tinha era as o preço de um intermediárias. Fusca. Você escolhia, ou você comprava um Fusca ou a Olha, Barça. olha o valor, né? O valor financeiro mesmo, Sim. do conhecimento naquela época. Era a maneira que Que é tinha de isso que aprender. eles estão falando. Dinheiro não é tudo. E aí, é muito engraçado, porque eu fiquei pensando, como é que ficam os pais da geração anterior ouvindo os filhos dizerem, Desesperados. o quê? Você criou uma empresa pra mim? Mas vou fazer o quê? Eu não quero. Imagina, vou herdar todo o SBT pra gestionar? Não Tá quero. doido. Tá doido. Esse tamanho da- Eu quero liberdade, eu não quero Eu prisão. não quero isso. E é engraçado, eu tenho amigas mais novas que são mães e que elas falam pra mim, eu tenho um pensamento muito, vou falar X, mas baby boomer ali, ó. Porque eu comecei muito cedo no mercado de trabalho, eu falo, eu não sou o que a minha idade diz que eu sou. Eu tô um pouco antes. E ela fala, você não tem que pensar nessa relação para os seus filhos. Deixar, você tá querendo ter uma casa para deixar para sua filha? Aí se ela não quiser, e se ela quiser viver com uma mochila nas costas viajando, eu falo, Sim. meu Deus. Ah, mas eu penso assim também, não é só você. Ai, não, eu tô falando, minhas Ela não amigas pensa. falaram, eu não penso isso, eu penso na segurança. Na segurança. Eu de penso na segurança, tipo, deixar alguma coisa que, ó, pelo menos quando eu me for, os meus vão ter isso, não precisam se preocupar. Sim, eu também penso assim. Ai, que bom. Mas eu sou julgada, é isso que eu estou dizendo. Eu Ah, sou é verdade, julgada porque gente. eles falam, sua filha vai querer colocar uma mochila nas costas e viver e não vai querer ficar dando conta de quê? Pagar imposto de renda? Pagar os impostos de tudo, é de tudo. verdade. E é verdade, eles não olham para isso. E aí é onde eu acho que chega aquela confusão na clínica do adolescente angustiado. Porque Bem meu angustiado. pai, eu recebi eu também tenho ali como diz a Michele, um lado organizacional muito forte. E eu recebi um estagiário esses dias que o pai pediu para ele conhecer a empresa para falar a área específica de investimento. Um menino de 14 anos no ensino médio. 14 anos? 14 anos, mas ele já está sendo preparado para ser um grande investidor. E quando eu comecei a perguntar o que ele gostava, o que o pai, o que ele já tinha falado com o pai sobre a carreira do pai, coisas desse tipo, ele estava tipo, não sei onde que isso conecta. Na verdade, é só um estágio da escola. O que é tudo isso? E aí eu olhei e falei... Esse mundo do trabalho. Esse mundo do trabalho. Isso, ali eu estava num ambiente corporativo, falaríamos sobre isso com maior tranquilidade, apresentaríamos tudo que o pai gostaria que a gente apresentasse para ele. Mas eu vi esse menino na clínica. Eu vi esse menino chegando com uma angústia. Com um conflito. Sem ter tido o espaço para saber o que eu quero, que é o dinheiro não é tudo. Que essa é a geração, já entra nessa geração Y e milênio. E esse daí já está entrando no mercado de trabalho, já na geração Z. Sim. Que aí a frase seria outra que marcaria essa geração. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos Eles mudar têm uma o mundo. preocupação. Eles têm uma preocupação com o mundo, tem. sustentabilidade Sim. e tudo mais. Essa geração anterior, elas estão no mercado de trabalho porque elas estão em torno de 24 anos a 39 anos. Então, essa geração que você pegou do estagiário, realmente, ele é aquilo que você falou. Ninguém pergunta o que ele queria. Deu tudo pronto para ele, você vai fazer isso, e ele chega na clínica com essa angústia. A angústia, ela é o pressuposto para qualquer mudança. Sim. O quanto que essa angústia era tão já
os movimentos das gerações anteriores, eles já eram tão quadrados, tão controlados e tão tangíveis que eles apenas seguiam aquela trilha. Agora, como tudo na vida se transforma e o mundo se transforma, chegamos então nessa geração que ela vai falar, eu quero mudar isso, já transformou tudo. E eles não são apegados, tipo, nessa questão geográfica, eles vão para qualquer lugar. E eles vão querer, no mercado de trabalho, expor as opiniões deles. Então, numa reunião, gente, não tinha como lá na geração, só o outro falando e todo mundo ouvindo. Submisso. Naquela época existia essa hierarquia. Muito né? bem desenhada. Bem desenhada. Hoje, todos vão expor suas opiniões. Eles são competitivos, eles são criativos. Eles querem colaboração, né? Sim, é o colaborativo eles que querem fala ser mais ouvidos. alto. Eles querem ser ouvidos. No Isso é muito ambiente importante. de trabalho, No ambiente de trabalho. é a inclusão. Sim. Essa geração, ela vem gritando isso, né? Sim. Eu quero estar incluso nisso, eu quero ser ouvido nisso. Quantos canais, né? A Grace que está mais ativa, quantos canais hoje as empresas vêm criando? Canal de denúncia, canal de satisfação, o canal de ser ouvido. No trabalho. A gente tem uma geração que a gente finaliza na frase, esse mundo é meu. Né? Que é uma geração que está aí por volta de 9 anos de idade, que é a geração alfa. E tipo... Conhecemos bem, né, O que é que vem dessa geração? Sim. Eu fico pensando nisso. Claro que a geração anterior já está incomodando para que as formas de trabalho se transformem. Sim. A gente está falando de uma transformação do mercado de trabalho, de como trabalhar. Na verdade, isso aconteceu em todas as gerações, não só nessa. Sim, sim. E essa nossa? Essa que a gente tá criando em mim? Eles estão aprendendo também bastante no digital, né, gente? E já vem Pelo que vocês ficam falando, né? Eles ficam rolando, os vídeos ficam... E eles estão aprendendo. Porque nativos, são né? São nativos. Essa época é a Z e a Alfa que eles estão 100% no digital. A X começou no digital. A Y também já estava. Hoje, a Z e a Alfa é 100% digital, 100% gente. digital. Ainda as escolas ainda existem presencialmente, né? Mas assim... E 100% da criação, 100% da interação. Sim. Então, por isso que eu falo, o que será que vem aí? Bom, então eu vou falar sobre o caso clínico. O nome da pessoa é Mariana e a idade é 12 anos. A mãe, arquiteta, pai, trabalha com gestão de software. Mariana chegou na terapia com algumas queixas e, dentre elas, a preocupação com o seu futuro profissional. Seus pais, admirados por ela, têm carreiras sólidas e de sucesso, mas estão sempre muito ocupados com o trabalho, o que mina o tempo de conversa e lazer entre eles. Enquanto criança, entende que precisa aproveitar, porém sente-se responsável pela falta de tempo dos pais. Eles trabalham tanto para me dar conforto, não é justo eu não criar certas responsabilidades, mas estou ficando com medo. Sinto-me pressionada a escolher algo para fazer. Mesmo eles não dizendo isso claramente, mas é o que eu vejo. Crescer parece ser difícil, mas tenho que aliviar um pouco o fardo deles. A pressão citada por ela em tirar notas boas, em participar de todas as atividades escolares, em estudar sem pausas, a levou a uma crise de ansiedade com apenas 12 anos. Mariana sequer tenta uma conversa com os pais, por medo de incomodá-los, pois estão sempre trabalhando. Por outro lado, ela tem tudo o que precisa e o que gosta, proporcionado por eles, pelos pais. E aí, gente? Vamos colocar alguns pontos aí para a gente discutir. Muitos pontos. Vocês acabaram de ouvir um caso que tem vários pontos relevantes. Então, iremos discuti-los no próximo episódio. Mas antes, eu vou deixar uma reflexão. Faça o que quiser, mas seja feliz.